Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra com você que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 41, a partir do versículo 39. Nós estamos este mês falando sobre valores que devem fazer parte da vida de um líder, pensando nas eleições que estão por acontecer daqui a alguns dias. Já falamos sobre alguns, sobre Daniel, sobre Jó, e hoje nós vamos falar, quem sabe, da personagem mais clássica do Antigo Testamento, José. Então, se você puder acompanhar, tiver com a sua Bíblia, com o seu smartphone, você pode acompanhar ou ver aqui pelo telão também, por favor. Gênesis 41, 39 a 41. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Até aqui, palavra de Deus. Eu entendo que nós não podemos avaliar a vida de um homem, de um indivíduo, de uma pessoa, a partir das suas habilidades. As habilidades, os dons, os talentos de uma pessoa não podem servir de referência única sobre esta pessoa. Nós precisamos avaliar uma pessoa, um indivíduo, não só a partir das suas habilidades, mas a partir do seu caráter. Em especial, a partir do caráter que ela revela ao longo da sua história. Porque toda a história não é feita só de bons momentos. Toda a história tem momentos bons, momentos difíceis, momentos de desafios, momentos de derrotas. Então, nós devemos avaliar um indivíduo, uma pessoa, a partir da sua história. Mas, acima de tudo, a partir do caráter que ela mantém, que ela demonstra, que ela revela ao longo da sua história. Nós vamos fazer aqui uma retrospectiva da vida de José para poder entender este momento. E aqui é um momento muito interessante em que Faraó está lhe dando o poder de gerir com todas as forças, com toda a autoridade, todo o Egito. Está dando a competência para ele para ser o grande governador de toda a terra do Egito. Mas qual foi o caminho que gerou esse gestor? Qual foi a conduta que construiu este homem, que é considerado, do ponto de vista gerencial, se a gente pudesse dizer, um dos grandes administradores da história? José, do Egito, filho de Jacó. Para a gente entender isso, seria importante a gente pensar em 4 ambientes em que a história e a vida de José se revelam. A história e a vida de José se revelam em 4 ambientes. Primeiro, se revela na casa do seu pai, na casa de Jacó, seu pai, no relacionamento que ele tinha com os seus irmãos. Depois, há um outro ambiente. O seu caráter se revela na casa de um homem que ele vai trabalhar, chamado Potifar. Depois, seu caráter se revela, e nós vamos falar mais sobre isso, na prisão. Ele é preso, e ele vai ficar um período longo na prisão. E aí, então, José vai para o palácio. Mas antes do palácio, existe um trânsito, existe um caminho, existe um desenvolvimento muito interessante na vida de José. Acredito que para nós, nos dias de hoje, eu quero fazer aqui um aquecimento, tá certo? Para a gente poder entender algumas coisas.
Uma palavra que não é estranha para nenhum brasileiro mais hoje é a palavra corrupção. Você já ouviu essa palavra essa semana? Acredito que mais de uma vez. Acredito eu. É uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário diário, como bom dia, boa tarde, boa noite. Corrupção é uma palavra que entrou no dia a dia e na vida do nosso país. Pelo modus operandi que esse país é governado, pelas coisas que nós vemos, tudo isso é orquestrado pela natureza adâmica e edêmica, por causa do nosso pecado, a gente não tem dificuldade de identificar essa palavra. A palavra corrupção vem de uma origem latina que significa romper, quebrar. É como se você tivesse um elo, ou alguns elos de uma corrente, e a corrupção é que no meio desses elos existe um elo fraco. Um elo que não é tão forte. Vamos pensar que é de ferro. Vamos dizer que no meio desses elos de ferro há um ferro mal temperado, mal trabalhado, um ferro frágil. E que diante da pressão na corrente, o elo frágil, ele se quebra. Ele se corrompe. Ele se rompe. Corrupção vem dessa origem. A pressão sobre o ferro faz com que aquele ferro fraco se rompa, se quebre o decoro. E a gente pode falar hoje em dia que existe uma pressão moral no mundo, não só hoje, né? E aí a gente consegue perceber que diante das pressões que cada indivíduo, cada ser humano vive, aqueles que vão se rompendo, que vão se quebrando, que vão se corrompendo ao longo da história. É uma ruptura de um comportamento correto, esperado, um comportamento que a gente imaginaria coerente. Isso tem a ver com corrupção. Corrupção tem a ver com desvalorização daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é sincero, daquilo que é claro, daquilo que é transparente. Corrupção tem a ver com pecado. Porque no dia em que Adão e Eva, lá em Gênesis 3, decidiram viver para si próprios, alienados de Deus, eles se tornaram o elo fraco da corrente. E a natureza do homem, a partir daquele dia corrompida, é uma natureza que tem muita, mas muita dificuldade de lidar com as pressões da vida, principalmente com as pressões que confrontam a nossa natureza de pecado. Você está comigo? Você está entendendo? Aquelas tensões que mexem conosco. E aí existe uma teoria, né, que dizem que o homem, coitadinho, o ser humano, ele é produto do ambiente que ele vive, ou seja, o coitadinho é uma vítima de uma sociedade, de um mundo mau. Você já ouviu essa palavra, o mundo jaz no maligno? Já, a Bíblia diz isso. Mas a gente entende isso muitas vezes como uma declaração de que eu e você somos vítimas de um sistema corrupto. E nós nos corrompemos porque o sistema é corrupto. Que nós quebramos a nossa moralidade, nos tornamos o elo fraco da corrente porque o meio tem problemas. Agora, há quem afirme o contrário, que o meio é produto do homem. Que quem corrompe o meio é quem habita nele, é quem vive nele, é quem interage nele. E se você partir do princípio bíblico, lembra lá em Gênesis 1, quando Deus vai criando e criou Deus a luz, e viu Deus que a luz era boa. E Deus foi criando tudo perfeito, tudo harmonioso, tudo coerente. Então, quando Deus entregou a chave do jardim para Adão e contratou ele como primeiro administrador da história, Deus entregou para ele o jardim perfeitamente perfeito, pleno, coerente, sem nenhum problema. Mas por causa do pecado que entrou na vida de Adão, que entrou na vida de Eva, e a partir deles entrou na vida de todos que vieram como seus descendentes, o que eles foram fazendo com o que Deus criou de bom? Perfeito. Eles foram corrompendo. Eles foram fragilizando. E a gente vive hoje essa herança. Então, quem corrompe quem? O ser humano corrompe o ambiente que ele está inserido por causa da sua
natureza. Existe uma grande teoria sobre isso, de que o problema da sociedade é quem a criou, é quem vive nela, é quem interage nela. E eu estou fazendo todos esses comentários porque a gente precisa entender um pouco o ambiente em que José viveu. E José viveu em alguns ambientes muito distintos e de pressões muito profundas, e o caráter dele é mantido ilibado. O caráter dele é mantido íntegro. O caráter dele é mantido à prova de pressões extremas. Ele não se corrompe, ele não quebra os seus valores. Então, ainda que o ambiente que José viveu fosse um ambiente de corrupção, José conseguiu viver íntegro, correto, coerente com os seus valores e com a sua vida. Por isso, nós precisamos pensar hoje na nossa conduta. O ambiente que eu vivo, ele me influencia mais do que eu o influencio? As minhas ações, as minhas intenções, as minhas palavras, elas são regidas por quem? Pelos meus valores morais, espirituais, ou por aquilo que está ao meu redor? E é muito interessante olhar para a vida de José. Nós não vamos ler, porque o texto é um pouco longo, mas quando você lê o capítulo 37, chegue em casa, se você puder, e leia o capítulo 37. O capítulo 37 tem uma descrição da história de José, o início da história e o primeiro ambiente que ele está vivendo. Diz que Jacó foi morar na terra de Canaã. E ali a família dele foi vivendo, eles viveram como estrangeiros. Aí entra já o versículo que diz que quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos do seu pai, ele ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, que eram escravas, mucamas das suas esposas Raquel e Lia. Mas a Bíblia diz, no versículo 3 de Gênesis 37, que Jacó gostava mais do José do que qualquer um dos seus outros filhos. Então já tem um problema dentro de casa. Tem o preferido do pai. O pai tem outros filhos, mas existe um filho que o pai dá um tratamento especial. Ainda como querendo justificar a atitude de Jacó, diz que este José era filho da sua velhice. E aí começa a falar um pouquinho mais. Você vai para o versículo adiante, vai dizer que os irmãos, o versículo 4 diz que os irmãos de José, ao ver esse tratamento do seu pai, que privilegiava José e menosprezava os outros irmãos, diz que eles odiavam. Então, um ambiente onde não tem o mesmo peso e a mesma medida, um ambiente de ódio, um ambiente de predileção. E aí, dentro desse ambiente difícil, José ainda se mostra um jovem um tanto quanto com o nariz um pouco empinado. Ele está sendo trabalhado, tá bom, no primeiro momento. E aí José, o queridinho da mamãe, do papai, comia o pudinzinho, sempre o primeiro bife era dele, a coxinha do frango é só ele que comia, tá certo? E um dia ele tem um sonho, e aí ele sonha algo muito interessante. Ele conta para os seus irmãos que ele viu alguns feixes de trigo no campo, e viu um feixe grande no meio, e outros feixes se prostravam diante daquele feixe maior, e aí ele diz assim, no meu sonho, o feixe maior sou eu, tá certo? E os feixes menores são vocês. Agora você imagina dentro de uma casa que os irmãos já sentem ódio do outro irmão, porque o pai trata aquele irmão melhor do que eles. O irmão pega e conta a revelação desse sonho. O que isso geraria dentro de casa? Se você fosse irmão de José ou irmã, o que você sentiria no seu coração quando ele contasse esse sonho para você? Aí o versículo 8 vai dizer que, por causa disso, desses sonhos que ele teve, os seus irmãos o odiaram ainda mais. E aí depois ele tem um outro sonho com o sol, com a lua, com as estrelas, e aí ele diz que todos estes se dobravam diante dele, e aí os irmãos ficam com mais raiva ainda, e o versículo 11 vai fechar esse bloco dizendo assim, que os seus irmãos tinham ciúme dele. Então eu quero que vocês entendam que José vive num ambiente difícil.
José vive num ambiente de ciúmes, de inveja, de predileção. José vive dentro de um casamento em que os pais não sabem pesar bem a medida com seus filhos. Eu nem preciso entrar muito na história de Jacó, que não vem ao caso, mas Jacó passou por poucas e boas na sua vida até viver esse momento, e parece que ele não aprendeu algumas coisas que deveria ter aprendido, porque ninguém é perfeito, obviamente. Mas é uma história difícil. E dentro da casa do pai, o caráter desse homem que vai se tornar o grande governador do Egito começa a ser formado, porque um gestor, um administrador, ele não é feito de um momento, ele é feito ao longo da sua história. E o primeiro momento em que José tem que aprender a trabalhar o seu caráter para se tornar um grande líder é dentro de casa, com todos os problemas inerentes do seu lar, com todos esses sentimentos que estão conspirando dentro da sua casa. E aí, as Escrituras vão revelando que dentro desta casa haviam crises que não eram resolvidas. Coisa que na cabeça de um gestor, já que nós estamos falando de gestão, uma das coisas que eu aprendo é que problema não se dialoga com ele, problema se resolve. Problema está aí para ser resolvido. Problemas se resolvem, problemas não se dialogam, problemas se resolvem. E dentro de casa, esse pai se revela um pai passivo demais. O pai vê esse ambiente, essa crise tensional entre os irmãos, o pai vê os olhares, quem sabe o pai vê os insultos, o pai vê as brigas dos irmãos, mas o pai simplesmente decide não fazer absolutamente nada. José está sendo formado dentro deste ambiente. José vai vendo isso, José vai vendo a postura dos seus irmãos, e você pode ler a história. Dentro desta casa tem relatos de estupro, dentro desta casa tem relatos de homicídio em massa, dentro desta casa tem relatos de mortes prematuras e trágicas, dentro desta casa tem relato de incesto. Então, é uma casa com problemas, você concorda? Se José fosse fruto do meio, jamais a fala que nós acabamos de ler no início, lá de Faraó para ele no Egito, se tornaria uma verdade. Mas José manteve puro o seu coração, apesar ainda de jovem, ele conseguiu manter pura a sua essência diante de um ambiente extremamente hostil. E eu quero falar uma coisa importante aqui. A passividade do líder, seja na casa ou seja em qualquer outro ambiente que não se posiciona, ela traz tragédias terríveis dentro do ambiente que ele está inserido. E as tragédias, elas são reveladas ao longo da história, que você pode ler depois dessa casa. Quando você não se posiciona, e eu não me posiciono, quando precisamos, a gente abre concessões para que enganos, intrigas, ira, rebeldia, rivalidade, inveja, mentira, ódio se proliferem. E a casa de Jacó é uma casa com muitos problemas. Mas aqui José está sendo trabalhado. Aqui este homem está aprendendo algumas coisas, e quem sabe até um pouco ensimesmado, ele vai ter uma experiência que a partir dessa sua atitude vai ajudá-lo a se encontrar ainda mais com a humildade. Você está comigo? Aí o que acontece? Um dia os irmãos estão pastoreando o gado do pai, e o pai diz assim: filho, vai lá dar uma espionada nos seus irmãos. E era exatamente isso que ele fazia. Ele ia lá, observava os irmãos, voltava para o pai e contava tudo de errado que os irmãos estavam fazendo. Os irmãos chegavam do pastoreio, o pai nem conversava, quem sabe já vinha coçando com a cintinha. E aí tinha o delator que estava lá dentro da casa. Mas um dia, esses irmãos estavam cansados dessa atitude de José, o pai foi lá e eles estavam conspirando contra ele. Você conhece a história. E aí, quando José chega até seus irmãos, vocês se lembram, eles queriam matá-lo, Rúben intervém, e aí eles acabam decidindo vendê-lo para um grupo de mercadores, de escravos que estavam passando por ali. E aí o ambiente muda. Ele sai de casa, ele vai agora para viver na casa de um homem como escravo, e Deus começa a trabalhar o caráter dele ainda mais,
para se tornar um grande líder. Um grande líder é forjado no ferro e no fogo. Você já viu como se tempera o aço? Tem um programa que eu gosto, às vezes eu vejo, eu não me lembro agora o canal, que eles forjam as espadas, as facas. E é muito interessante que nesse processo de fazer o forge do aço, do metal, o metal é submetido a temperaturas extremas e eles batem aquele metal quente, aquele metal apanha, aquele metal é surrado. E quando aquele metal está incandescente, vermelho, apanhando, tomando a forma, o forjador pega aquele aço incandescente e ele pega e insere ele num choque térmico numa vasilha de água. Para se obter o melhor metal, é necessário apanhar. É necessário ser submetido a temperaturas altíssimas, também ser submetido a choques extremos. Deixa eu te dizer uma coisa, na pedagogia de Deus, para se forjar um caráter do Filho do Altíssimo, é a mesma coisa que o ferro, tá certo? Ai, meu Deus do céu. A nossa vida é forjada pelas pressões, pelas lutas, pelos choques, pelos embates. Então, José, antes de se tornar esse grande líder no Egito, ele precisou ser vendido pelos seus irmãos. E aqui começa o grande tratamento na vida deste homem. É interessante que os irmãos vendem ele por 20 moedas de prata. Só para você saber, o menino que tinha roupa, usava roupa de marca, a roupa de marca era dele, em casa. O tênis novo era dele, tá certo? Como eu disse, ele era um menino que era privilegiado. Aí ele está assim, todo bonitinho, todo mauricinho lá, visitando seus irmãos, né, com a sua túnica de grife e tudo mais. Aí os irmãos vendem ele por 20 moedas de prata. Sabe o que significa ser vendido por 20 moedas de prata? Naquela época, se comprava um escravo por 20 moedas de prata, inválido, doente, com algum tipo de deficiência. 20 moedas de prata não comprava um escravo bom, saudável, operoso. O que os irmãos quiseram dizer com isso para ele? Você não vale nada, cara. Você vale isso aí, ó. Papai e mamãe sempre falaram que você era o que valia ouro. Nós queremos te dizer que você não vale nada. Você, para nós, é o equivale como um escravo manco, doente, com problema de vista. E aí uma grande lição para se formar um grande gestor. A maneira que Deus trabalha para matar o orgulho na nossa vida é nos submetendo à humilhação. Ninguém consegue ser curado do seu orgulho sem antes ser trabalhado e talhado no ferro da humilhação. A Bíblia diz que serão exaltados aqueles que, o quê? Se humilharem. Não é? Então, José precisa passar por isso. E aqui ele vai, quem sabe, naquele trânsito, pensando em tudo que ele viveu, e agora o que ele estava prestes a viver. E lá no Egito, na casa de um oficial de Faraó, ele é comprado por um homem chamado Potifar. Mas o texto diz, no capítulo 39, que Deus era com José. E aí está a grande questão. Quando Deus é com alguém, não importa as pressões, os choques, os embates, as surras que cada pessoa pode levar. Se o Senhor é contigo, ninguém será maior do que a mão de Deus sobre a tua vida. Nem a tua própria história. Porque nenhum plano de Deus, como nós dissemos a semana passada aqui sobre Jó, podem ser frustrados. E aí José vai para a casa deste homem, por ele ser um rapaz inteligente, pela mão de Deus estar com ele, e quem sabe agora ter revisto muitas coisas na sua vida, mais humilde, ele começa a servir na casa deste homem chamado Potifar, e logo ele se torna o grande administrador daquela casa, ele tinha o controle daquela casa, porque ele tinha competência, ele tinha habilidades, mas elas estavam sendo trabalhadas e forjadas a partir do seu caráter. E José, então, está sendo trabalhado e ele está ficando uma pessoa de destaque, mas, como eu disse, Deus está trabalhando. Você já passou por aquele momento quando você acha que está tudo indo muito bem, de repente vem um choque? Já aconteceu isso com você ou não? Então, para se formar um grande líder, tem que haver isso. Quando você sente aquele senso de segurança, de estabilidade, vem o outro embate. E aí esse José, indo super bem na casa de Potifar, ele está sendo observado por uma mulher que não era fiel ao seu marido,
e nem fiel aos valores de uma família. E aí a mulher de Potifar começa a se interessar por ele, começa a tentá-lo, começa a assediá-lo, começa a querer ter alguma coisa com ele, mas ele simplesmente nega cada investida que esta mulher tenta sobre a vida dele. E deixa eu te dizer uma coisa, ser tentado não é pecado, agora morder a isca é. Colocar a isca diante de nós não é pecado, mas morder a isca é pecado. Então a isca estava diante dele o tempo todo, mas José não mordeu a isca. Por causa disso, essa mulher inventou uma mentira contra o caráter dele, porque ele preferiu fugir do pecado do que conviver com ele. E aí você já sabe a história, ele foi para a prisão. Deixa eu te dizer algumas coisas que eu acho importantes na vida de um gestor. Primeiro, as pressões da história não podem comprometer a essência do seu caráter. Segundo, o que nós falamos até agora é que este é forjado nas pressões que a vida dá. E mesmo nos embates mais difíceis, ele se mantém íntegro, mantém os seus valores íntegros e não vende a sua moralidade por nada e por ninguém. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, que nós precisamos ver nos líderes que nós vamos votar, já que estamos falando disso. Conheça a história daqueles que foram tentados, que tiveram a isca diante deles, mas não morderam. Conheça aqueles que diante da tentação tiveram a mesma atitude de José, fugiram dela, fugiram do mal, resistiram ao mal. A Bíblia diz que a gente não pode evitar o mal, a gente tem que evitar a aparência do mal. Nunca flerte com o pecado. O pecado é gostoso demais para não te seduzir se você flertar com ele muito tempo. Pecado se corre, foge, se rompe. E este homem começa a mostrar que ele é um homem digno para se tornar aquele que nós lemos no início, o grande governador do Egito. Porque apesar dos problemas da sua casa, apesar dele estar num ambiente onde ele tinha tudo e podia, com certeza, se ele quisesse se beneficiar disso, ele preferiu manter-se íntegro. Foi acusado injustamente, mas ele manteve-se íntegro. Tem um texto nas Sagradas Escrituras que eu gosto bastante, que é no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, dos versículos 10 a 12. Jesus está terminando as bem-aventuranças. Você pode ler, se eles quiserem projetar ali, pode projetar também, Mateus 5, 10 a 12. Essa é a verdade de José e a verdade de um grande líder. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vai. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Próximo. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O que Jesus está dizendo? Quando te perseguirem, quando te injuriarem e tudo isso não tiver procedência, você é bem-aventurado. Quando tudo o que disserem sobre você é uma mentira, você é bem-aventurado. Grande é o seu galardão. Quando a mulher de Potifar levanta todos os impropérios contra José, ele estava sendo o quê? Bem-aventurado. Por quê? Porque aquilo estava sendo construído em cima de mentiras. E é muito triste, né? A gente vê muito isso nesses dias e principalmente no ambiente político. Quando alguém é acusado, quando alguém levanta algum argumento contra aquela pessoa e aquela pessoa diz assim: eu não tenho culpa de nada. Eu não fiz absolutamente nada. Eu estou com a minha consciência tranquila. E aí o tempo vai passando, os fatos vão se desencadeando, e aí a gente vai percebendo que aquele argumento era falacioso, ele era mentiroso. Ele não tinha verdade, porque as pessoas estavam perseguindo porque tinha do que perseguir. Você está entendendo? Então José, ele manteve-se limpo diante da acusação que ele recebeu. Pagou o preço, limpo. E quando a gente, limpo, paga o preço de uma calúnia, Deus defende a nossa causa.
Sabe o que o Salmo 37 diz? Que Deus peleja a causa de quem? Do justo. E Ele vai mostrar que você é justo, diz o Salmo, como o sol do meio-dia que bate a pino. Não tem sombra, você é justo. Então quem é justo não se preocupa. Mas aí José vai para o terceiro ambiente. Ele vai para a prisão. E lá na prisão, depois de ter sido maltratado, traído pelos seus irmãos, depois de ter sido preso injustamente por Potifar, por causa da calúnia da sua mulher, é ali na prisão que ele começa a se tornar mais íntimo e mais dependente de Deus. E aí isso para mim é muito importante, queridos. Nós precisamos olhar para tudo isso que eu falei na vida de alguém, começarmos a avaliar se é que é possível, mas também a gente precisa entender a dependência que essa pessoa tem de Deus. José não tinha pai mais, José não tinha irmão, José não tinha ninguém. Ele estava sozinho e abandonado na prisão. Ele não tinha nem mais reputação, porque ela estava comprometida. Mas ele tinha algo formidável. Ele tinha o Senhor. E a Bíblia, em todo momento das pressões de José, vai dizer em vários momentos, e o Senhor era com José. E ali na prisão, o caráter de um homem de Deus é revelado, ainda que num ambiente completamente difícil e atípico. E ali ele começa a ganhar a confiança dos presos, dos carcereiros, e em breve período de tempo ele se torna o encarregado por aqueles presos. E aí 2 amigos dele de cela têm um sonho, cada um tem um sonho, aí ele vai revelar e diz assim, um de vocês vai viver, o outro vai morrer. E aí ele diz para o que vai viver, cara, quando você for voltar lá para o seu trabalho, lembra de mim aqui, intercede por mim. E aí o cara foi liberto, voltou para a casa dele, sabe quando que o amigo mandou uma cartinha, um WhatsApp, um e-mail para ele? Nunca. Passaram 2 anos, ele na prisão. Quem sabe pensando um monte de coisa, mas mantendo-se dependente de Deus ali e se humilhando para ser preparado para se tornar o grande governador do Egito. Esquecido na prisão, mas aprendendo a depender de Deus. E esse é o grande desafio. A gente precisa de homens que não dependam do seu cargo, que não dependam das suas habilidades. Nós precisamos de líderes que dependam de Deus. De Deus. E nós precisamos ser pessoas que dependam de Deus. C.S. Lewis diz algo formidável. Ele diz assim, Deus sussurra em nossas fraquezas, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. José aprendeu uma coisa linda na prisão, que um homem de Deus, que governa, uma mulher de Deus precisa aprender. Não dependa das pessoas. Não coloque a sua confiança nelas. Confie no Senhor. É nele. Jesus não vai te decepcionar nunca. Os amigos de José o abandonaram. Os irmãos de José o abandonaram. Mas o Senhor estava com ele todo dia e todo instante naquela cela. E isto fez toda a diferença. E aí este moço, que foi criado naquela casa com aqueles problemas, este moço que chega nesse trânsito de escravo como um nada, e que está indo bem e de repente a vida dá uma maré para baixo de novo, que vive esses anos todos dentro da cadeia, dentro da prisão, agora este homem é lembrado. E um dia Faraó tem um sonho, e aí o padeiro lembra de que José era aquele que revelava sonhos na prisão. E aí o Faraó manda chamá-lo. E aí vem o palácio, o lugar em que Faraó disse isto aqui: não há homem como você, todo mundo vai se sujeitar a você, porque você revelou um caráter, um espírito divino sobre a tua vida. Sabe o que eu tenho aprendido? Que ninguém tem capacidade de enfrentar as grandes tempestades se não aprendeu a enfrentar as pequenas garoas. E José precisou passar pelas garoas para enfrentar as tempestades. Tem um pensador cristão que eu gosto muito, ele chama Chesterton. E Chesterton escreveu uma frase que eu acho formidável, ele diz assim: apenas as árvores que foram capazes de se curvar às brisas é que vão aguentar as grandes ventanias.
As árvores que se curvam às brisas serão as árvores que serão capazes de se resistir às grandes ventanias. Um grande líder é conhecido pela sua história. E nós estamos aqui como pastores, como líderes, nesses domingos, pedindo que a igreja reflita. Nós não estamos indicando ninguém, nem partido, nem nada. Mas hoje você está sendo desafiado a avaliar a história de quem você pretende fazer o seu representante nessa nação que está tão comprometida e tão corrompida. Nós precisamos de pessoas que estejam lá, dependentes de Deus, e que aprenderam com a vida a suportar as pressões. Porque o que a gente vê é que muita gente entra no ambiente político, puro, entre aspas, e se corrompe. Mas a culpa não é da política, a culpa é de quem se corrompe a ela. O problema não é da tentação, o problema é quem cede a ela. E só cede quem não foi trabalhado no seu caráter para vencer as lutas da vida. E aí, Faraó tem esse sonho, a gente já conhece, das vacas magras, das vacas gordas, das espigas com bastante grãos e as das espigas que tinham poucos grãos. José vai lá e diz, olha, virá uma crise sobre o seu governo. Você está comigo ainda? Amém? Sem precedentes. Vocês vão passar por uma crise financeira terrível. Vocês vão passar por uma crise que jamais foi vista na história do Egito. Por isso, vocês precisam estar preparados para ela. E aí, Faraó, diante da interpretação lúcida, mas totalmente orientada, dirigida, inspirada, e eu posso dizer aqui, pelo Espírito de Deus, na vida de José, ele fica absorto com aquela atitude daquele jovem, com as palavras dele, e ele então diz, eu quero que você se torne o gerente da minha crise, o meu ministro da Fazenda. Eu quero que você seja o presidente do Banco Central. Eu quero que você seja o cara que vai governar todos os ministérios, todas as forças, todos os poderes. E aí entra o princípio do que é ser um gestor. O gestor, ele é aquela pessoa que se dedica a administrar os recursos que ele tem, visando o bem de todos, visando o bem da corporação, visando o bem daquilo ou daquele que ele representa. Ele não gere para ele, ele gera para o outro, que ele representa. E José mostra isso de uma forma linda, porque ele começa a ter, e eu coloquei no seu boletim, se você tiver depois com o editorial, 3 palavras muito interessantes. Ele começa esse trabalho que Deus foi trabalhando no seu caráter durante toda a sua vida, de uma forma efetiva, de uma forma eficaz e de uma forma eficiente. Efetiva, porque vai produzir um efeito real. Eficaz, porque ela cumpre o que ela se estabelece. E eficiente, porque ela é feita de uma maneira de competência e produtiva. E José então começa a cuidar disso, e ele começa a dizer, olha, a gente vai plantar, a gente vai construir celeiros, e vai poder pegar um tanto, mas o outro tanto não vai poder pegar, é 1/5, e assim vai, e assim ele vai administrando, ele vai planejando os recursos, e ele vai inspirando as pessoas a acreditarem naquilo que Deus havia mostrado para ele, e ele planeja isso por 7 anos. E durante 7 anos eles gozaram de muita prosperidade, de vacas gordas, de espigas bem granadas. Mas porque se prepararam, porque ouviram a Deus, porque José nesse processo já estava talhado e trabalhado pelo Espírito do Senhor, Deus o abençoou. As pessoas deram crédito a ele, não porque Faraó apenas deu o anel para ele, elas deram crédito porque elas conheciam a sua história. Mas esse homem vale a pena ser seguido. Este homem tem influência. Este homem nos inspira. Nós vamos nos submeter a ele. E eles planejaram, se você for lá para Gênesis, eu estou terminando, 41, a partir do versículo 34, diz assim, o faraó também
Deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada. Planejamento. Organização. 47, versículo 47 do capítulo 41. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Versículo 48, José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Isso se chama organização. Planejamento e organização. Olha agora, versículo... até aqui. Eu queria retomar aqui o do versículo que fala sobre as areias do mar. 49. Assim estocou muito trigo como a areia do mar. Já parou para pensar o tanto de trigo que eles armazenaram? Agora, não é só que eles armazenaram, o quanto de silos, o quanto de containers que eles adquiriram. E isso foi tão formidável que quando veio a crise, não só o Egito estava abastecido, mas como o Egito tirou benefício disso, ele pôde vender o que tinha de excedente para as outras nações. Fruto de um planejamento, fruto de uma organização, fruto de uma liderança que foi construída ao longo de uma história. Liderança se constrói ao longo da história. E uma das coisas que nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, é olhar, e eu quero repetir isso. Me desculpe se estou sendo incisivo, mas para a história daqueles que Deus vai nos dar a oportunidade de elencarmos como os nossos representantes no dia 7 de outubro. A integridade de José revela o seu caráter, mas o seu caráter revela a integridade do seu Deus. E eu tenho orado para que, em nome de Jesus, um ciclo de elos fracos se quebrem na nossa nação. Eu tenho orado para que o Brasil seja curado desses elos frágeis que estão adoecendo o nosso país. Mas estes elos fracos começam a ser quebrados conosco, com a nossa vida, que estamos do lado de cá, usando um poder que nós temos como uma comunidade, uma nação democrática, um Estado de direito, como se diz tanto por aí. E a Bíblia nos ensina que o caráter, que a competência e que a gestão de um líder, ela não acontece de uma hora para outra. Ela acontece ao longo da sua história, principalmente ao longo das pressões que essa pessoa passou na sua vida. Só quem foi pressionado e manteve-se puro, íntegro, é que pode ser avaliado como uma referência boa para ser seguida na nossa vida. Como igreja, nós precisamos orar e nos comprometer em votar em homens e mulheres que se encaixem nesse modelo. Senão, meus queridos, não vai mudar. Nem um pouquinho. Vai ficar cada vez pior. Eu gosto muito de uma frase que eu citei no boletim no final, de Napoleão Hill, que é uma pessoa que escreve sobre liderança. E ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. E Napoleão Hill, neste livro, ele diz o seguinte: aquele que trabalha mais do que ganha, em breve ganhará mais do que trabalha. José trabalhou bastante, mas depois ele gozou daquilo com muita fartura. E eu creio que a igreja precisa trabalhar bastante agora, em oração, mas em ação, para que a gente possa ver homens e mulheres que sejam capazes de gerir o nosso país, dependentes de Deus, mas também comprometidos
com um caráter que foi forjado ao longo de uma história, sem se corromper. E eu quero te dizer que existem pessoas assim. Elas são raras, mas elas existem. Então, cabe a nós orarmos e pedirmos direção de Deus para fazermos valer o nosso voto. Pode vir aqui o pessoal do louvor. Eu acredito que nós vamos ouvir mais coisas pela frente ainda neste mês. Temos outras mensagens que vamos ouvir. Vamos falar de Neemias e... não me lembro o próximo, mas vamos ouvir falar de Neemias no próximo domingo. O pastor José Antônio vai falar de Neemias. Então, queridos, vamos pegando estas características, esses valores desses líderes e vamos compondo a nossa referência de líder que nós queremos. Mas, acima de tudo, nós precisamos estar de joelhos diante de Deus. Como José revela que Deus era com ele, e por isso tudo que ele passou fez a diferença, essa presença. Vamos pedir para Deus ser conosco, como votantes, como eleitores. Tem muita gente pedindo pelos políticos, tem muita gente pedindo pelos candidatos, mas nós precisamos pedir pelos eleitores. Nós não precisamos apenas de candidatos que dependam de Deus, nós precisamos de eleitores que dependam de Deus para votar. Quando a igreja fizer isso, nós vamos ver o fruto de Deus sendo espalhado por essa nação que é o nosso país. Então eu quero